mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. If Jesus can pray, if Peter can pray, if Babalola can pray, who am I not to pray? If Pastor Chris can pray, if Daniels can pray, oh, if GUC can pray, who am I not to pray? If Oyedekbo can pray, if Benson the Osa can pray, if our fathers can pray, who am I not to pray? For we cannot pray enough. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. You need to know that every man that is made, he has built on a ritual, and that ritual is called the place of prayer. The place of prayer, the place of prayer. You don't need to have a good voice. Just go there. Papale, skokapalata, epempele puma, ipalitakuse, epeletabo, akapabele, ukam pele de kapai, ibrata, abeli asote, frede pali, ukam pele de ma, brata tatatai, akababoa, akababao, ibao, ibebebebabao, abababababa, bedebebebea, even when your strength is failing, you press on again. Pale, atom, pale, couple, ekepalaskope, pala. When you feel weak, you pray again. Anemo, asime, uri eteka fully, afilikua, when your strength is losing, you enter into the groaning. But make sure you don't stop unless Satan will make mess of you. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Badura oh, Badura oh. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia.
cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante alto. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Em todo tempo eu te louvarei, eu te pedirei, eu te exaltarei, Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Adore Ele, adore Ele. Se existem palavras de gratidão no seu coração, na sua boca, exalte, glorifique o nome de Jesus. Santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, yeah, yeah. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, oh, oh.
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, yeah, yeah. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor, nós declaramos dia e noite, noite e dia, os santos se levantarão em oração, declarando as verdades de quem Tu és. Dia e noite, Senhor. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a Ti. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, yeah. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, Jesus. Nome acima de todo nome. Oh, Senhor, nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, Senhor, nós te exaltamos.
Deus, Alfa, Ômega, princípio e o fim, assentado acima do círculo da terra, nós te exaltamos acima de tudo. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Toca nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Aviva-nos, 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 Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja. Viva a tua noiva, diga! A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é teu nome. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é teu nome. Só tu és santo. Olhamos para ti, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vem com justiça, que vem com restauração. O reino de Deus é chegado a vós. Ele vem purificar sua igreja, sua noiva. Vamos dizer: aviva-nos, 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 Senhor. É o que te pedimos, Deus. Aviva-nos, oh, aviva-nos. Vem, vem, aviva-nos, Senhor.
Ensina-nos a temer o teu nome. Ensina-nos a temer o teu nome. Nós queremos ser transformados por quem tu és. Quem tu és. Queremos ser transformados. Nós queremos ser a geração de João Batista. A geração de João Batista, ele dizia: não olhem para mim, eu não sou o Cordeiro de Deus, eu não sou a quem aqueles vocês esperam. Não olhem para mim, olhem para ele. A nossa mensagem é para ele. Olhem para ele, aponta para ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Nascer de novo. Por isso, Deus, te pedimos: vem limpar, Senhor. Vem limpar toda a poeira, toda a sujeira. Vem, 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 vem. Com teu fogo que purifica. Limpar os nossos corações. Atrair os nossos corações. Outra vez, outra vez. Atrair nossos corações para aquele que é o centro, para aquele que é o início, o meio e o fim. É tudo teu. Não queremos roubar aquilo que não nos pertence. Toda honra, toda glória a ele. Vem limpar a tua igreja. Vem restaurar, atrair a tua igreja. Atrair a tua igreja. Tu és o dono da igreja. Tu és o dono da igreja. Aviva-nos, aviva-nos para ti. Que confiam no Senhor são como um monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em ti. A tempestade vem e é você que me sustenta. É você que me sustenta. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti.
esperam no Senhor. Correm e não se cansam, caminham e não se esgotam. Firmado estou em ti. A tempestade vem e é você que me sustenta. É você que me sustenta. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. Permanecerei com os meus olhos em ti, com os meus olhos em ti. Como a árvore plantada à beira das águas. Tu nombre levantamos, tu nombre exaltamos, tu nombre poderoso, Jesucristo, Jesucristo. Levantamos nuestras voces, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro clamor. En el nombre de Jesús hay salvación, hay libertad, hay sanidad. Hoy profetizamos, profetizamos sobre esta generación. Profetizamos sobre esta generación y declaramos que los huesos secos vuelven a vivir. Declaramos que los que estaban en tinieblas, luz les resplandece. Aquellos que estaban lejos son hechos cercanos por el Espíritu de Dios. Oh, porque en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Oh, hablo sobre los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu, dice el Señor. Oh, este es el tiempo, esta es la hora, esta es la generación que verá la gloria de Dios derramándose, ríos del Espíritu corriendo por las calles, la gloria de Dios llenando toda esta ciudad de Nueva York. Oh, donde el maligno había puesto un trono, aquí levantamos el nombre de aquel que está sentado en el trono de justicia, Jesucristo, Dios Todopoderoso, invencible. Vamos, exáltalo, te exaltamos, te exaltamos. Vamos, dilo. Shalom, shalom, povo de Deus. Boa noite para todos vocês. Shalom, geração do avivamento. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou muito animada para o culto de hoje. Tenho certeza que Deus vai bradar aqui de forma sobrenatural, de forma avassaladora. Hoje eu vou falar um tema que eu amo, que é sobre o Espírito Santo de Deus.
Nós já estamos aquecendo o espírito pré-conferência, faltam 6 dias para quinta-feira. Na quinta-feira, nós já vamos estar vendo muitos de vocês. Na quinta-feira tem culto às 19 horas ali na Estância Árvore da Vida. Tem oração na primeira madrugada, se você chegar ali na quinta-feira. Então, se prepare, que nós estamos a todo vapor, já com o coração acelerado. Estamos muito motivados. Amém? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Como que vocês estão? Animados? Gente, eu tô na unção o dia inteiro. Eu já tô no clima e a gente tá já, né, com muitas expectativas para essa conferência. Eu só vou dizer algo para você que está indo para essa conferência. É a conferência que nós mais geramos unção, é a conferência que nós estamos mais preparados e capacitados para tudo que o Senhor vai fazer. As escolas ajudou muito a preparar toda a equipe e o nível de consagração dessa conferência está totalmente diferente. A gente está com um exército muito posicionado, um alinhamento muito genuíno. A gente cresceu muito do ano passado para cá, todos nós, eu, a nossa liderança, os nossos membros, nossos alunos. Então, é algo, uma explosão de glória, amém? Que o seu corpo possa suportar, os teus ossos possam aguentar. Uh, porque a glória do Senhor vai tomar você naquele local. A glória do Senhor vai nos tomar naquele local. Então, eu quero que você já prepare a sua mente, o seu físico, o seu espírito, a sua alma. Você vai sair carregado daquele lugar. Amém? Se você está indo pela primeira vez, já aumenta um pouco mais as suas expectativas, porque eu tenho certeza que o Senhor vai superar cada uma delas. Amém? Glória a Jesus. Gente, eu não quero enrolar muito hoje. O pessoal está na intercessão às 9 horas, eles abrem a sala, estão fazendo intercessão, então eu não quero enrolar muito no culto de hoje. Quero ser muito objetiva, mas trazer uma palavra densa de unção aqui para você. Amém? Só mais um recadinho. Hoje nós abrimos durante 24 horas, só vai encerrar no dia de amanhã. 100 vagas para a conferência. Não sei se preencheu ou não, mas eu vou pedir para alguém do nosso suporte colocar nos nossos grupos agora, tá? Se você não conseguiu, tá com vontade de ir, o apóstolo liberou 100 vagas, né, no presencial. Mas se você não vai realmente conseguir ir, você consegue assistir de forma online a transmissão ao vivo. Amém? Então, sem mais enrolação, eu quero orar agora com você e eu já vou entrar na palavra, tá? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu entro agora, Senhor Deus, nas cortes celestiais, de cada casa, de cada vida que está aqui agora, nesse culto da Global Fire. E eu chamo a tua glória densa. Eu chamo a manifestação da tua doce e perfeita presença sobre este ambiente, sobre essa sala, sobre essa cozinha. Eu não sei onde o teu filho se encontra, mas eu sei que aonde a minha voz estiver chegando, no nome de Jesus, há uma manifestação da glória de Deus, há uma manifestação da presença, como redemoinho de fogo que envolve. Lekia saia. Pelle furgin di ciò alla palchen ti hai. Ale torgue le tur com gioia. Que a unção, Pai, comece agora a entrar como raios nos ossos e no espírito. Começa a incendiar esse corpo, essa alma. Ule fonto rabachai. Espírito Santo, você é o preletor. Você tem o controle, você é o meu melhor amigo. Espírito Santo, eu abro esse culto, mas é debaixo da tua direção e do teu governo. Eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, amigo. Doce, perfeito, apóstolo, pastor desse ministério. Eu só sou instrumento nas tuas mãos. Mas é você, Espírito Santo, que está sentado na cadeira de governo. Então me usa, Espírito Santo, nessa ministração, como lhe apraz. Eu sinto o teu cheiro neste lugar. Obrigada, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, tu és amado. E essas pessoas estão com fome da tua presença. Nós estamos com fome de ti.
Nós queremos mergulhar na densidade da tua glória manifesta agora em cada casa. Leikenturrafancho, como vento impetuoso, comece agora a tocar nos ossos, no espírito e na alma de cada um que está aqui. Eu repreendo todo o impedimento e eu declaro a manifestação da tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu já estou sentindo a presença aqui. Uau! Uau! Glória a Deus. Se você ora em línguas, já começa a orar em línguas aí. Fala assim, Senhor, me acerta nessa ministração. Fala comigo, Senhor Deus, hoje. Fala, Senhor, me acha aqui neste lugar hoje. Você vai sentir eletricidade no teu corpo, queimor nas tuas mãos. É o meu amigo, o teu amigo te abraçando. Ah, uma glória de Deus diferente. Aleluia. Amém? Abre comigo agora. Eu quero hoje só dar um esboço do que eu ministrei hoje na live, para você ter um entendimento do que eu quero trazer para você. Então, abre agora comigo em Isaías capítulo 61. Isaías está no Antigo Testamento. Amém? Lá antes de, depois ali de Provérbios, depois de Jeremias, não, antes de Jeremias, Isaías, capítulo 61, verso 1, abre comigo agora, amém? Glória a Deus, eu já tô quase fritando aqui na glória. E diz assim, Isaías 61, o Espírito do Senhor. Quem que é o Espírito do Senhor? O Espírito Santo, amém? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos sejam soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Amém? Então aqui fala sobre o ungido de Deus. E o ungido de Deus é aquele que manifesta a presença do Espírito Santo. Agora, quando eu orava e eu estava chamando o meu melhor amigo, ele começou a se movimentar aí na sua casa e você sentiu o cheiro, a presença, o toque dele. Então, o ungido do Senhor, além de carregar a presença, ele manifesta a presença. O ungido do Senhor, ele é ungido para manifestar da glória, para anunciar libertação aos cativos, para proclamar as boas novas. Então, o que é ungido do Senhor? Uma pessoa que carrega o selo do Espírito Santo e convive com essa presença e é mantenedor dessa presença. Amém? E eu quero aqui entrar só no esboço que eu dei uma aula hoje na live. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele nos marca para um propósito. E existe 3 níveis de unção que você vai receber dentro do seu compartimento estrutura, a nível de alma, espírito e corpo. Então, o primeiro é a unção interna. A unção interna, ela vem a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, antes de você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, você poderia até ter vontade de buscar Deus, fazer um jejum, mas você não tinha força espiritual para isso, porque a sua carne governava. E você não tinha o auxílio do Espírito Santo dentro. Você poderia até ter a voz do Espírito Santo fora, mas ele ainda não fazia morada dentro, porque o Espírito Santo de Deus só cela dentro quando você entra debaixo da aliança. E qual é a aliança? Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, a unção interna é a unção de transformação, tá? E quando que ela acontece? Quando você aceita Jesus,
como seu único e suficiente Salvador. Nesse exato momento, Jesus nas cortes celestiais fala bem assim: Pai, nesse momento, a Sara, a pastora Elisângela, a Simone, a Maria, tô falando quem eu tô vendo o nome aqui, está agora lá na terra, me aceitando, entrando debaixo da aliança. Então agora escreve o nome dela, dele, no livro da vida. E agora envia o Espírito Santo para habitar dentro do Espírito. E nesse momento acontece o que? O religare. E o que é o religare? A sua conexão que foi perdida lá no Jardim do Éden, ela volta a funcionar novamente. E agora o Espírito Santo vive dentro de você. E ele agora é uma voz dentro. Quando ele era uma voz externa, a sua alma governava, e mesmo você querendo fazer o certo, você acabava fazendo o errado, porque a sua alma, a sua vontade tinha mais força que o teu espírito, porque o teu espírito não se alimentava. Então, a unção interna é quando nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você foi marcado pelo Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Só que essa fase ela é totalmente crucial na vida do cristão. Porque o cristão nessa fase, ele precisa entrar de cabeça e com tudo, e mergulhar. Ele precisa se apaixonar tanto e falar assim: eu quero isso. Só que muitos entram pela metade, ou em partes, ou se deixa ser moldados numa parte, mas em outra parte não, ou se desviam do caminho. É a semente que às vezes cai em solo rochoso, solo espinhoso, só que com o outro é solo fértil, e a semente multiplica 30, 60, 90, 100. O impacto da glória é muito grande. O Espírito Santo não só entra, mas ele transforma tudo, porque você se permite que ele faça isso em você. Então, quando você permite Deus quebrar o vaso e refazer o vaso, você vai fluir e receber na maior magnitude a presença doce e perfeita do Espírito Santo internamente. E isso nós estamos falando de moldura de caráter, moldura, transformação. Só que muitos cristãos, nos dias de hoje, não se permite ter essa moldura. Ou às vezes o problema até o ministério que não confronta com o pecado, não apresenta o que é pecado, e essa pessoa fica numa zona de conforto, levando uma vida espiritual no banho-maria. Uma hora tem uma conquista aqui, outra hora, e assim. Mas quando você entra radicalmente, e a gente vê isso na igreja como? Tem gente 20 anos, não transformou. Entrou ontem, aceitou Jesus, passou pela libertação em 3 meses, é batizado com o Espírito Santo. E às vezes tem gente com 20 anos que não é. Mas por que essa pessoa foi e a outra não? Porque essa pessoa se arrependeu, entrou de cabeça, renunciou ao pecado. Então a primeira unção ela é interna, ela é necessária para transformar você dentro. E se você permitir que o Espírito Santo transforme você dentro, provavelmente você não saia mais da presença de Deus. Porque você vai experimentar um nível de glória tão grande que essa fome só vai aumentar. Só que quem experimenta dessa glória em partes acaba sendo convencido novamente pelo pecado ou pela vontade que não conseguiu vencer com as disciplinas espirituais, acaba voltando. Então agora vamos seguir aqui. Imagina que o curso desse cristão, desse homem, dessa mulher foi maravilhoso. Ele mergulhou em 3 meses, estava falando em língua e já tinha saído do pecado e Deus pedindo para renunciar aquilo. E vocês jejuando e orando de madrugada é vocês. Estou falando de vocês. Daqui a pouco, você recebeu uma unção externa. E essa unção externa é um revestimento de poder. Eu estou falando do batismo com o Espírito Santo. E aí, primeiro você recebe o Espírito Santo dentro. Você aceitou Jesus. Só que agora você recebeu uma unção externa. A unção externa é um revestimento de poder. Imagina que alguém vem e coloca uma capa de fogo em você. E essa capa, depois que você está usando essa capa, agora você consegue pregar, você consegue contar um testemunho, você consegue orar por alguém, você consegue fazer coisas que você não fazia antes, porque essa capa traz poder e habilitação do céu, e vem do Espírito Santo, que agora está dentro e te revestiu de poder. Então, batismo com o Espírito Santo é um revestimento da glória, do poder e da presença para você anunciar, proclamar, fazer coisa que antes você não sabia fazer.
De repente você tá na rua e você sente de orar por alguém, você fica, vou, não vou, mas daqui a pouco você tá lá, você fala, meu Deus, como eu fiz isso? É porque você é revestido do Espírito Santo. Você foi debaixo do poder e da autoridade dele. Só que antigamente você não iria. Só que existe uma glória, existe um poder que te capacita e te habilita a fazer isso. Então, a unção externa é uma habilitação do Espírito Santo. Te dá línguas, te dá revestimento. E aí, isso te consolida ainda mais na presença de Deus. Faz você fincar raízes ainda mais profundas na rocha, que é Jesus. Amém? Então, a unção externa é uma unção de ministração. Você recebe poder para orar por pessoas, para falar de Jesus, para contar o seu testemunho. Eu tenho certeza absoluta que após o seu batismo com o Espírito Santo, você se tornou mais ousado. Agora o Espírito Santo te pega, você já não tem mais vergonha. Antes você ficava com vergonha do povo recebendo o Espírito Santo, agora é você que é ser o primeiro a receber e quando você vê, você já está ali no manto. Você que vai pela primeira vez na nossa conferência, não se escandalize. Tenha maturidade espiritual para degustar. Os meus líderes é os piores. Tem uns que você vai dar muita risada vendo eles no manto. Tem hora que eu dou uma olhada assim e falo, meu Deus do céu. Que Deus dê discernimento para quem é novato. Porque, gente, esse povo tudo frita e entra no manto. É a coisa mais linda. Amém? E eu não fico para trás também, não. Glória a Deus, eles já estão fritando aí. Então, a unção de ministração, ela é externa, é a capacitação do Espírito Santo, tá? Com essa capacitação externa, tá? Também pode acontecer pelo batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E o batismo com fogo é a mesma experiência que Isaías teve. Isaías tem uma experiência com Deus, sim ou não? Primeiro ele tem experiência, ele tem uma visão. Ele acessa uma dimensão e ele vê uma glória. Quando ele vê essa glória, entra nele um arrependimento, fala, Senhor, ai de mim que tenho lábios impuros. Ali ele se arrepende e fala, Senhor, eu falo algumas coisas que não condiz com o que eu estou sentindo e vendo. O anjo vem Catenaz, pega a brasa de fogo, coloca na boca de Isaías. Esse mesmo fogo ainda cai sobre as pessoas. E quando esse fogo cai, o Senhor desconecta pecado da raiz da tua alma. E aquilo que você não conseguia largar tão fácil do dia para a noite. Você fala, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não vou falar mais assim, eu não vou me comportar porque o fogo, ele vem sobre você. E ele quebra a raiz do pecado. É a mesma brasa que caiu na vida, nos lábios de Isaías. É a mesma brasa que o Senhor traz junto com o batismo com o Espírito Santo. Alguns recebem só o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Alguns, os dois ao mesmo tempo. Outros, o primeiro fogo e depois, eu primeiro recebi o batismo com o Espírito Santo. E um dia, numa Assembleia de Deus, era um culto de ceia, parecia que tinha água dentro da igreja. A igreja estava densa de glória. O Espírito Santo me pegou. E eu recebi um fogo, meu corpo ardeu. E depois daquele dia, eu tive uma força. Depois daquele dia, eu me posicionei. Eu fechei todas as brechas que tinha na minha vida. E muitas vezes o que nós precisamos é esse fogo do Senhor. Amém? Então, primeiro nível de unção interna. O Espírito Santo sela dentro porque você aceitou o Messias. Certo? Como seu único suficiente Salvador. Tem que ter o período completo de transformação completa. Segunda unção. Depois que o Espírito Santo te revestiu, você se arrependeu, houve arrependimento genuíno, você começa a ter fome e desejo, porque para receber essa unção externa tem que ter fome, tem que ter sede. Ou você acha que o Espírito Santo sai acertando a cabeça das pessoas com essa unção? Você tem que falar, Espírito Santo, eu te quero, eu te desejo. Então, essa unção externa, ela vem sobre você quando você gera fome, você se habilita, você começa a buscar, você começa a jejuar, você fala, Deus, eu quero, Deus, eu tenho me posicionado. E aí, essa unção externa, que é revestimento de poder, de fogo, vem sobre você para te capacitar.
certo? Só que essa unção externa, ela vem para você ministrar os dons, começar a orar, começar a pregar, começar a contar o seu testemunho. Ninguém começa, queridos, do dia para a noite, numa plenária grande. A gente começa contando os nossos testemunhos aqui. Uma coisa que você talvez antes não falava de Jesus, você tinha vergonha. Não andava com a Bíblia debaixo do braço, só que agora o revestimento do Espírito Santo está tão forte em você que você não está nem aí. Há uma ousadia que vem sobre você. Eu vou te contar uma notícia triste, mas ao mesmo tempo boa. Nós só conseguimos fazer o que fazemos na presença de Deus por causa da unção dele. Por nós mesmos nós não faríamos. Se não tivesse a unção dele, nós não faríamos, nós não pregaríamos, nós não profetizaríamos. Tem que ter ele em nós para que isso aconteça. Então a glória é dele, queridos. Amém? Terceiro nível de unção, a unção do governo. Então, eu quero que vamos separar duas coisas. Um cristão revestido do Espírito Santo, que prega, ora, expulsa demônio, ministra. Só que nós vamos agora trazer um outro tipo de cristão, um que recebeu a unção de governo. Ele recebeu uma unção de posição. Deus falou assim: olha, você se qualificou, tem uma promessa sobre a sua vida. Eu te levanto hoje num lugar para uma conquista de um território. Eu te dou uma nação, eu te dou um estado, eu te dou uma igreja, eu te dou uma célula. E Deus te dá uma unção para exercer autoridade espiritual dentro de uma missão. Eu já preguei aqui para vocês sobre a missão pessoal nossa, que é aceitar Jesus, estar na presença dele, mas tem uma missão maior, que é aquela que Deus muitas chama, a maioria não chama todos, para viver algo grande, fazer algo para ele. Então, essa unção, ela vem o quê? Para ti é uma unção violenta, avassaladora, para você sustentar algo, um povo, um ministério, para você alimentar as pessoas espiritualmente, para você cuidar de algo para Deus. Amém? Então, nós temos esses três níveis de unção e todos eles são operados pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos é ministrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o gestor da unção. O Espírito Santo, ele é quem governa, ele administra a porção de unção que você recebe, que você não recebe. É o Espírito Santo de Deus, tá? Glória a Jesus. Vocês conseguem entender isso? Então, eu queria que isso ficasse muito bem cravado dentro de você e você aderisse esse primeiro contexto, a unção interna. Ela é extremamente importante ser vivida na sua complexidade completa, na sua totalidade, para você viver a transformação. Porque se você permitir que o vaso seja quebrado e refeito, você dificilmente vai sair da presença de Deus. Mas as pessoas que vêm de qualquer jeito e não se posicionam vão ficar um pé aqui, um pé lá e vão ser as pessoas mornas, tá? Agora, eu quero entrar dentro da palavra principal que eu quero trazer para você sobre ser cheio do Espírito Santo. Amém? Quem consegue entender a complexidade e a intensidade da pessoa do Espírito Santo? Abra comigo agora em Efésios, tá? Abra em Efésios, capítulo 5, certo? Versículo de número 18. Eu quero que, a partir de hoje, você nunca mais olhe o Espírito Santo como uma pombinha, uma forcinha. O Espírito Santo se manifestou como pomba. O Espírito Santo já se manifestou como redemoinho de fogo à frente do arraial ali de Moisés. Mas o Espírito Santo é mais que isso. E muitas vezes a gente coloca o Espírito Santo num lugar de fraqueza, o mais fraco da Trindade, sendo que não é assim. Amém? Ele é a força ativa do poder e da glória e da presença e da essência do Deus de Israel, do grande eu sou, El Shaddai, do Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo sobre a terra. Ele manifesta a faceta de Deus, ele manifesta a faceta de Jesus. No seu poderio, Alekantomak, Roleshakai. Ele é o Ruach HaKodesh, o sopro do Espírito. Amém? Efésios, capítulo de número 5. Amém? Verso de número 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele levará
ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graça a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Aqui tem uma chave. Muitos de nós não prestamos atenção, focamos sobre se embriagar com vinho, mas prestem atenção, em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos. Existe uma chave, os louvores. Os louvores é um veículo que vai te encher do Espírito Santo. Os louvores quebram as fortalezas que o diabo construiu. Vocês viram que eu estou postando as playlists da conferência? Aqueles louvores que eu estou postando, a letra e a densidade de glória são tão poderosos que quando hoje eu estava escutando aquele, eu entrei no manto. Eu comecei a me tremer assim e o Espírito Santo me pegou por causa da unção da voz de um ministro. A unção estava tão violenta, entrou no meu espírito, explodiu no meu espírito. E eu ali fiquei mais cheia do Espírito Santo. Então existe aqui uma chave. Vamos ler de novo. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, ou seja, lendo a palavra, meditando a palavra, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Agora, olha a próxima chave. Gratidão. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda vez que você glorifica a Deus por qualquer coisa, você está manifestando o Espírito Santo a habitar ainda com mais profundeza dentro de você. Então nós podemos acessar com mais força e violência o Espírito Santo de Deus, com mais força dentro de nós, com mais exatidão dentro de nós, com mais clareza, com mais vigor dentro de nós, a um ponto que você é tomado. Eu sou tomada dependendo do que eu escuto, como eu estava escutando hoje e vendo o clipe antes de postar para vocês. De repente, a glória de Deus, ela entrou no meu espírito. Eu fiquei na cama tremendo. Eu falei, que é isso aqui? A unção, aquela adoração se conectou com o meu espírito e o Espírito Santo explodiu a glória dele, explodiu da presença e da essência dele dentro de mim. Isso esquentou meu corpo. Então, o Espírito Santo dentro de nós é uma manifestação, é uma explosão. Você fala em línguas, seu corpo esquenta, você arrepia. Amém? Eu vou trazer uma chave para você poderosa. O Espírito Santo, você pode sentir arrepio. Você fala, uau, meu corpo esquentou. Mas quando o Espírito Santo quiser confirmar algo em você, ele vai fazer um arrepio no seu corpo que vai e vem, de cima para baixo, e vai toda hora. Tchu, 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 tchu. E você fala, meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo está falando. É isso mesmo. Eu estou aqui. Eu cheguei. Amém? Glória a Jesus. Então, não se embriague com entretenimento, com distração, mas se encha da presença do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que para o Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo, a maior chave é você viver o maior nível de transformação da sua vida, que é o que eu falei primeiro para você. Quanto mais você for renunciado nas coisas, ou seja, quanto mais você abdicou de coisas das suas vontades, mais o Espírito Santo tem território dentro da sua alma e do seu espírito e da sua mente. Então, se tem, por exemplo, um compartimento ali dentro de você que ainda o pecado reina, aquele lugar ainda não pode ser tomado pelo Espírito Santo. Então, tem algum lugar na sua vida que o diabo ainda governa e que talvez pode ser uma brecha para o diabo te tirar da presença de Deus, ainda que você sinta o Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda que a maior chave para nós sermos cheios do Espírito Santo, a primeira delas, que é o alicerce. Porque tudo, queridos, tem alicerce
fundamento e construção. Então, o fundamento para eu ser cheia do Espírito Santo é eu ter primeiro um bom alicerce. E o meu alicerce, ele tem que ser construído numa transformação genuína, aonde eu realmente abdiquei do pecado, eu deixei esses costumes e agora eu vivo de glória em glória, sendo ainda transformada na minha identidade que Cristo me deu antes da fundação do mundo. Então, a maior chave é fundamento, e o fundamento, o alicerce é o quê? É a transformação da unção interna quando você aceitou Jesus. Então, se você está indo na conferência, acha que tem coisas ainda que Deus tem que tirar, lá se entrega de todo o coração, porque o segredo, nós oramos, nós geramos um óleo para que uma glória de Deus venha tirar toda a escama, tirar toda a fortaleza, porque às vezes você não foi batizado com o Espírito Santo porque ainda tem uma fortaleza que você não conseguiu renunciar, ou não conseguiu enxergar que você precisa renunciar. Então, o maior fundamento para você ser cheio do Espírito Santo é sempre estar sendo liberto, transformado. Nós vamos viver essa transformação genuína e vai ser uma glória. Só que de tempos em tempos o Senhor ainda vai estar trabalhando dentro de nós. Porque tem coisas que nós só vamos descobrindo na jornada, fazendo um jejum mais intenso. Aí Deus consegue revelar uma camada que antes a gente não conseguia ver. Sim ou não? Você faz um jejum de 50 dias. Aí, de repente, o Senhor fala: não faça isso mais. E antes você fazia, mas você não sentia nada naquilo. Aí, de repente, o Senhor fala: se abdica disso. Então, o maior princípio para você ser cheio do Espírito Santo, primeiro é passar por uma transformação genuína. Deixa Deus quebrar o vaso e refazer o vaso. Esse é o primeiro tópico e é a primeira chave que você tem que entender. Quanto mais lugar dentro de você o Espírito Santo governar, mais cheio dele você vai ser. Você vai escutar com mais clareza a voz do Espírito Santo, ok? Agora nós vamos para um outro tópico. Nós fomos transformados, o Espírito Santo não só veio dentro de nós, ele está sobre nós. Talvez você já foi batizado com o Espírito Santo. Agora você precisa viver de glória em glória. E viver de glória em glória não é viver de conferência em conferência ou de um evento em um evento. O culto tem que ser dado todos os dias. E a glória de Deus, ela tem que ser degustada pelo teu espírito todos os dias. Você não pode alimentar da unção de Deus uma vez por semana ou só em um período. Quanto mais você bombardear o teu espírito de glória, de unção, de poder que vem do Espírito Santo, mais da presença do Espírito Santo você vai ter, mais a sua mente vai ser permeada pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então, abra comigo agora. Essa aqui é a segunda chave. A primeira chave é construir um alicerce debaixo de uma transformação genuína. Segundo tópico, renúncia diária. Mas vamos aqui comigo. Lucas 9, versículo de número 23, certo? Lucas 9, versículo de número 23. Lucas, verso 9, versículo de número 23. Aleluia. Glória a Deus, tá? Jesus disse ele à multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, em algumas outras traduções fala: se alguém quer vir após mim, ou seja, quem quiser me acompanhar e vir depois de mim, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. E o que é negar a si mesmo? É negar a vontade da sua alma, a vontade da sua carne. No grego, ali naquela época, tomar a cruz é morrer todo dia. Tomar a cruz é morrer todos os dias, um pouquinho. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perder ela. Se você tentar viver pelas coisas desse mundo, você vai perder a sua vida. Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. E Jesus não está falando de vida terrena, Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando assim: se você ficar atrás de carro, de homem, de mulher, de casamento, só ficar atrás de coisas da terra,
você vai perder a sua vida eterna. Mas se você renunciar ao que eu te pedi, você vai ter sua vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Então, após uma transformação genuína, eu preciso andar de glória em glória. E andar de glória em glória é renunciar a mim mesmo todos os dias. E você vai renunciar a si mesmo todos os dias. E isso não é fácil. Mas é isso que nos habilita a ser cheios do Espírito Santo. Porque se eu aceitar Jesus e parar de buscar Ele, o Espírito Santo, ele não fica aonde não tem lenha. O Espírito Santo precisa de combustível. Você é um altar. É calambaco, soa. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus dentro de você. Ele precisa de lenha para queimar. Ele precisa de lenha para se manifestar. E a lenha que você coloca dentro é oração, é jejum, é o louvor que você escuta, é as línguas celestiais que você canta na sua cozinha. O Espírito Santo recebe adoração porque ele é o próprio Deus dentro de nós. Só que ele precisa de lenha. Então não adianta você ser marcado por ele e não colocar lenha no altar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela fala, a gente sente no timbre da voz a presença como onda se reverberando e tocando pessoas e rompendo lugares. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela te abraça, você estremece e fala: o que que tem aqui? Aqui, um abraço que te aquebranta. Porque essa pessoa ela não te abraça sozinha, mas a presença do Espírito Santo é tão densa, é tão poderosa, que ao abraçar ela manifesta pela carne dessa pessoa no teu espírito, e o tutanos dos teus ossos consegue sentir a presença dele. Mas isso não acontece com qualquer cristão, só com quem está cheio, só com quem está queimando, só com quem está colocando lenha toda hora. O altar só fumega com lenha. O altar só fumega com lenha. Então tem que ter intimidade. Tem que ter relacionamento. E o Espírito Santo de Deus, ele está ansioso para se relacionar com você. Não é só num nível informal. O Espírito Santo, ele quer colocar lenha nessa fogueira. E ele quer te fazer uma labareda de fogo dia e noite, todo o tempo. Konai. Rei kluva charamakeias. Então, a unção do Espírito Santo vai te custar tudo. Vai te custar o que você mais ama. Vai te custar o seu físico, as suas madrugadas, o que você mais gosta, o seu lazer. A unção do Espírito Santo, ela vai te custar tudo. E quando você conseguir dar tudo, ele vai te devolver tudo. Só que de uma maneira equilibrada, recalcada e sacudida. Amém? Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Só que ele só se manifesta com violência, e quando nós falamos de manifestação com violência, nós estamos falando da manifestação dele ao nível de que você fala, alguém se arrepia. Você lança um decreto, aquilo se torna uma verdade no mundo espiritual, porque a sua voz é carregada de poder, de unção, de autoridade, porque o Espírito Santo está tão denso dentro de você. Você se tornou um ventre de Deus na terra. Por que um ventre de Deus? Porque a palavra do Senhor concebe em você e ela gera, ela cria. O Senhor fala coisas para você e ele gera coisas através de você. Então você é um solo fértil. Mas para ser solo fértil, o Espírito Santo tem que estar dentro, queimando, fazendo, movendo. O Espírito Santo se move dentro de nós como uma Merkavá.
uma carruagem de fogo, lecotomar, uoxcolexalagai. O Espírito Santo, ele brada dentro de nós como carruagem de fogo. Só que a carruagem precisa de combustível, lenha. A carruagem precisa de alimento, lenha. E o problema dessa geração é que quer a carruagem, quer a unção, mas não quer colocar lenha. E colocar lenha custa. E colocar lenha às vezes machuca. Colocar lenha às vezes é sacrifício. E muitas vezes, além de Deus te pedir o sacrifício, Ele quer que você seja o próprio sacrifício. O próprio sacrifício em renúncia, em se dispor nas madrugadas. E você se torna um altar vivo do Senhor. Mas todo altar vivo do Senhor se torna um lugar de arca, um lugar de morada. E você se torna uma morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo está buscando na terra homens e mulheres disponíveis, com o templo limpo, para ser cheios do Espírito Santo. Então, a segunda chave é negar a si mesmo e colocar lenha na fogueira todos os dias. O seu coração, o teu espírito é a fogueira. Ele está dentro de você. Amém? Terceira chave: pureza, sinceridade. Muitas vezes a gente quer fazer uma oração bonita para se aparecer por mão, mas às vezes o que o Espírito Santo só quer é uma oração sincera. E aí você ora bonito, você fala, você grita, nada acontece. Mas de repente você fala, você chega no seu quarto de oração e fala: Espírito Santo, não estou bem hoje, mas eu só queria sentir a sua presença. De um jeito informal, e a glória dele te toma. Eu quero que você entenda uma coisa: quem tem intimidade não precisa de formalidade. Quem tem intimidade não precisa de protocolo burocrático para entrar na presença. Quem tem intimidade só entra, só experimenta. Nós já temos estrutura espiritual para tirar esse protocolo e falar: Jesus, me faz sentir agora da doce, da presença do Espírito Santo. Eu quero agora fazer um ato profético com você. Eu quero que você agora abra o seu coração sincero para o Espírito Santo e comece a falar assim: Espírito Santo, eu quero te sentir de um jeito diferente. Talvez eu tenha sido essa pessoa que entra na presença de Deus com jeito, com isso, com aquilo. Mas Espírito Santo, eu só quero que você me toque agora. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus comece a te tocar. O Espírito Santo de Deus comece a tocar os teus ossos. Que o Espírito Santo de Deus te visite agora com o batismo dele, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo agora te batize com fogo. Que você agora seja visitado por uma nova unção e as suas línguas venham ser trocadas. Alepho alaknur rambat, likterkis honchandai leia, mufetik intulanta lai, urrasha kelefa, uloborgnito lupantesaia, oke que telefuia. Espírito Santo visita. Espírito Santo transborda. Espírito Santo enche o espírito do teu filho e da tua filha, porque eles estão famintos da tua glória e da tua unção. Em Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa oração, ela é poderosa. Senhor, me ajuda a ser sincera, sincero na tua presença. Me ajuda a ser íntegro todos os dias. Renova o meu espírito todos os dias, para me entender e discernir a tua glória. Amém?
E na chave da sinceridade, você precisa reconhecer que você precisa dele todo dia e peca todo dia. Então, todo santo dia, fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa a minha carnalidade. Às vezes eu não falo, mas eu penso. Às vezes eu não julgo com palavras, mas eu julgo com olhares. Mas Espírito Santo, me perdoa. Jesus, perdoa os meus pecados. E eu quero que você aprenda a ser humilde e sincero com Jesus todos os dias. Amém? Próxima chave, quarta chave. Eu falei sobre ser sincero, que é expressar o que você está sentindo e não arrumar um jeito bonito de falar achando que isso vai atrair a glória de Deus. Autenticidade. Jesus não quer que você aparente algo, ele quer que você venha como está. E quando nós somos sinceros em chegar à presença, como nós estamos. E muitas vezes nós estamos quebrados, tem uma área da nossa vida que está toda dilacerada, mas Jesus quer que você reconheça, seja autêntico, fala: Jesus, eu estou aqui, estou lutando, tem essa área que eu tenho muita dificuldade, eu reconheço que sozinho eu não consigo, do que você tentar ser uma coisa que você não é. Se tem uma coisa que Deus abomina, a hipocrisia é mornidão. Deus prefere um pecador sincero e que reconhece do que alguém que todo tempo tenta dar justificativa e falar: Deus, eu tô peco porque aconteceu isso ou isso na minha vida. Então Deus, ele quer autenticidade. Amém? Ele quer que nós, né, em João 7,37 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos se achegar ao Senhor com toda autenticidade e falar: Senhor, eu preciso melhorar muito, mas eu estou aqui. Eu recebo o teu refrigério, eu recebo o que o Senhor tem para mim. Não tente ser um fariseu, falar uma coisa e não viver. Amém? O Espírito Santo, ele tem sede de verdade. E se em você há mentira, há orgulho, há ego, o Espírito Santo não vai habitar aí. O Espírito Santo só vem quando as fortalezas são quebradas. E tem muita gente que não consegue viver nessa dimensão de aquebrantamento por causa do ego, por causa da vaidade, por causa do orgulho, porque quer ser uma coisa que não é e não consegue admitir nem na presença do Espírito Santo. Então, uma chave, autenticidade. E se eu fosse você, eu escolheria o Espírito Santo para ser o seu maior confidente. Espírito Santo, senta aqui comigo. Espírito Santo, tem uma área na minha vida que não tá legal. Vou te contar em detalhes o que está acontecendo. Expõe, seja autêntico, não tenta omitir algo ou tampar algo porque você tem uma justificativa boa para estar fazendo aquilo. Você tem que falar: Espírito Santo, eu tenho uma brecha na minha vida e eu preciso tampar ela. Não tenho força, mas eu creio que você pode me dar. Me ajuda a resistir o pecado, me ajuda a fechar essa brecha. Não tenta justificar uma coisa que o Espírito Santo já trouxe para você que é pecado. Então Deus quer de nós autenticidade. Amém? Glória a Jesus. E a última na próxima chave, né? Quinta chave. Vida de oração. A nossa vida de oração, ela diz respeito muito à nossa alma. O jejum, ele fortalece muito o nosso espírito. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Quanto mais oração, mais o Espírito Santo consegue adentrar nas câmaras da sua alma, aonde é você. Você tem um espírito, você vive dentro de um corpo, mas você é uma alma vivente. Então, quanto mais você ora, mais o Espírito Santo tem acesso aos compartimentos da sua área emocional, da sua área intelectual, de tudo aquilo que você representa. Então, uma vida de oração é o que mantém, tá? Intimidade relacional com o Espírito Santo, de um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? E a última chave não, quinta, né? Agora é sexta. Sexta ou sétima chave, eu já tô perdida. Santidade. E muita gente confunde santidade com ser um ser imaculado. E eu quero que você, eu peco, você peca, nós pecamos, vós pecais. Todos nós pecamos. Uma vez eu fiz
um estudo, não sei se foi um seminário, eu perguntei, tem alguém que aqui não peca? E teve alguém que falou, eu não peco. Eu falei, meu Deus, essa pessoa deve estar glorificada já. Porque, gente, querendo ou não, ainda que foi em pensamento, a gente peca. E santidade não é que você parou de pecar. Não. Santidade é uma pessoa que escolheu todos os dias estar na presença de Deus, ainda sendo pecadora, mas se redimindo todo dia através da oração, pedindo perdão pelos seus pecados. Então, santidade é uma pessoa que renunciou o mundo para viver na presença de Deus. Então, é uma pessoa que escolhe Deus todos os dias e se separa para tentar fazer no máximo possível a vontade de Deus. Então, santidade é o quê? É quando você separa a sua mente, você separa o seu corpo, você separa de lugares, de pessoas, tá? Isso é santificar. Não significa que você está glorificado e não peque mais. Você ainda peca. Só que o que te faz diferença dos outros pecadores é que todo dia há um acerto de contas quando você entra na presença de Jesus e fala: Jesus, antes que isso se torne uma brecha, me perdoe. Amém? Então, santidade. E santidade é uma vida separada. Talvez antes você tentava romper, buscava Deus, mas nada acontecia, porque você não se separava. E você vê que quando você começa a viver a manifestação da glória de Deus, você vai ter um respaldo, ou pelo menos um antecedente prévio de 2, 3 meses que você começou a se separar e a viver de forma diferente e começou a colher frutos. E é por isso que você começou a viver esse aceleramento, tá? Última chave, para a gente finalizar: rendição. E o que que é rendição? Entrega. E rendição, queridos, é confiar. É falar, Espírito Santo, eu te entrego tudo. Eu te entrego o que eu tenho. Fala, Espírito Santo, eu quero que você me visita. Eu me entrego. Em 2 Coríntios 3,17 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo, ele vai nos transformar de glória em glória, mas ele só consegue fazer isso porque você se rendeu. E se render é falar assim: eu não vou ter resistência, eu não vou ter medo, eu me entrego completamente. Não tem quando você ia num culto de avivamento, você ficava com medo de cair, você ficava ali resistindo. Você falava assim: ai, não sei não se isso aqui é de Deus, não sei não se isso aqui é para mim. Porque havia bloqueios, fortalezas em você que te oprimia ao ponto de você não conseguir discernir que aquilo era bom e que aquilo Deus queria tocar em você. Só que hoje, como você tem mais experiência, o que que acontece? Você tá ali, você fala: Deus, me acerta, me pega aqui, Deus, eu quero mais, eu quero mais. Você fica lá, você já começa a cair antes da. Amém? Glória a Deus. Eu só vou dizer uma coisa pra você: a maior transferência de toda minha vida que eu já fiz vai acontecer nesse evento. E eu entendi por que que eu recebi uma unção violenta na escola de avivamento e não transferi pra ninguém. A torneira não foi aberta, porque o Senhor impregnou ela no meu DNA para que a torneira fosse aberta agora. E ela maturou. Rokechaya. Yoselefekai. Ela maturou. Uh! Ela vai tomar aquela plenária. Não só essa unção que Deus derramou sobre mim, mas a que vocês geraram com oração, com jejum e com preparo. Há uma unção que vai. Que aravá, retarria, ceia. Meu Deus. Se eu for na plenária um pouquinho, eu não aguento. Eu caio no chão fritando. Oh, ele tá aqui. Aleluia. Vamos voltar para a pregação. Rendição. Entrega o controle na mão do Espírito Santo. Você sabe por quê? O Espírito Santo, ele vem com essa presença quando eu vou ministrar? Porque quando eu vou ministrar, eu me imagino um instrumento na mão dele e não ele nas minhas mãos. O problema é que tem muita gente colocando o Espírito Santo nas suas mãos e acha que pode fazer com ele o que ele quer. E rendição é se submeter.
Então, quando eu vou ministrar, eu falo, Espírito Santo, eu sou bem pequenininha e eu caibo nas suas mãos. Me usa na minha vulnerabilidade. Eu não sou melhor que ninguém, mas tenho me edificado para ser usada. O Espírito Santo tem que ter o governo da tua alma, do teu espírito, da tua mente. Mas isso só vai acontecer com rendição. Então você precisa dizer assim: Espírito Santo, eu me rendo. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu confronto. Eu me rendo, Espírito Santo, às renúncias que você vai me pedir. E a rendição, ela vem com um aglomerado de coisas. Porque se render não significa que você, Senhor, eu tô aqui, não. Se render é obediência total e radical. Eu me rendi ao Espírito Santo. Eu me rendi à vontade do Espírito Santo que pediu para mim renunciar a isso por esse tempo. Amém? Então, rendição. Espírito Santo, eu te dou o controle absoluto. Agora fecha os teus olhos, coloca a mão assim no teu coração e diga assim comigo: Espírito Santo, eu te dou o controle absoluto do governo da minha alma, do governo da minha mente, do governo do meu espírito e do governo do meu corpo, em nome de Jesus. Espírito Santo, a partir de hoje, eu não quero só te sentir, eu quero ser tomada da tua glória. Na mais alta definição e performance da sua manifestação, dos meus ossos ao meu espírito. Tudo que compõe a minha vida se rende a ti. Cada célula, cada órgão, cada fragmento espiritual, cada fragmento do meu ser se submete ao governo da tua presença, ao governo da tua unção. Fala, Espírito Santo, eu sou um instrumento nas tuas mãos. Não quero ser só visitado, quero ser habitada pela tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, essas são as chaves para você ser cheio do Espírito Santo. Mas eu te dei uma aqui, que é para mim é a que eu mais uso, que é louvores. E eu tenho postado para você louvores que carregam alto nível de unção. Eu coloquei os clipes para vocês, porque quando você assiste, você sente a unção do profeta e do ministro e do local. O teu espírito que se conecta com aquela glória vai fazer você sentir a unção da adoração e o Espírito Santo vai manifestar dentro de você. Lá no Antigo Testamento, quando o profeta queria profetizar, ele falava: traga tamborim e harpa, porque quando dedilhava, o que acontecia? O profético abria. Por que o profético abre quando os louvores permeiam teu espírito? Porque aguça em você a sensibilidade. Então, quando a unção toca o teu espírito, a unção dos louvores, a sua sensibilidade aumenta, o teu ouvido espiritual aguça, o teu discernimento profético se eleva. Então, ser cheio do Espírito Santo é sempre manifestar a glória de Deus em alto nível. Amém? Vocês vão desfrutar de um documentário poderoso que nós vamos estar passando para vocês. Amém? E hoje os meninos o cameraman, o pessoal, né, da empresa que está fazendo esse documentário, esteve aqui e eles desfrutaram dessa glória, virou manto, e virou oração, e virou. Então, Deus, aonde tem alguém cheio do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo prevalece, independente de quem seja. E assim Deus faz. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo agora em Malaquias 3:10. Eu quero orar pela tua vida financeira e quebrar hoje todo impedimento, tá? Todo obstáculo. A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal,
até que não haja lugar suficiente para recolher. Fecha os teus olhos agora. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu quero agora apresentar, Pai, cada semente, Senhor Deus, que é lançada aqui como dízimo, como oferta, como primícia, como esmola, independente de qual seja, Pai, o nome dessa oferta. Eu quero aqui, Senhor Deus, agora apresentar nas tuas cortes celestiais. E é debaixo de total autoridade do nome de Jesus que eu repreendo agora o devorador. Eu repreendo agora toda maldição da área financeira, toda maldição, Pai, contra a prosperidade da vida do teu filho. É debaixo da autoridade do nome de Jesus que eu cancelo toda maldição hereditária, paterna e materna. Eu cancelo toda obra de feitiçaria. Eu cancelo agora da vida e da casa do teu filho todo espírito de escassez, de miséria, de pobreza. Bate em retirada agora, em nome de Jesus, é uma ordem. Sai, retroceda, Satanás. Sai agora dessa casa, em nome de Jesus. Eu repreendo o devorador, eu repreendo agora todo o gafanhoto que tem consumido das finanças com doença, com ataque, com imprevistos, em nome de Jesus. E é debaixo da tua glória. Eu quero declarar agora que o anjo do Senhor vem trazer agora, Pai, um bálsamo do céu representando uma prosperidade, uma ativação. Eu consagro toda oferta, todo dízimo, toda primícia, toda semente que é lançada aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. E peço multiplicação violenta, Pai, de milhares e milhares de vezes mais, não só na área financeira, mas na área intelectual, na área conjugal, no casamento, na casa, sobre os filhos, sobre a área profissional. E eu quero declarar quem precisa aqui de uma porta de emprego. Eu quero declarar agora que se abra em nome de Jesus, para que essa pessoa venha render testemunho, para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu quero declarar com portas dos céus abertas. Eu quero declarar provisão do Senhor avassaladora sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Colamba de fogo. Em nome de Jesus, abra sua mão assim como se fosse receber. Pai, eu agora declaro que o anjo do Senhor ministra uma unção agora de prosperidade, de portas abertas. Você vai sentir um calor nas tuas mãos. Receba agora, em nome de Jesus, uma unção de ruptura sobre cada área da sua vida, no nome do Senhor Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu amo a vida de vocês. Estou ansiosa para ver vocês ali na conferência. 9 horas começa a nossa intercessão. Nós, depois do 24/7, estamos em 7 horas. Pastora Gabriela está à frente. Tá lindo. Tá tudo lindo. A decoração tá linda. Gente, tá tudo lindo. Gente, vocês vão se surpreender. O tema desse ano é tabernáculo. Hokenachokalabaso. E o que que tem dentro do tabernáculo? A Arca da Aliança. Labarabasho. E aí, quando a Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom, tudo prosperou. Quem era estéril gerou, os animais que não gerava geraram. A glória de Deus se manifestou. Quem estava doente foi curado. Prosperou a casa de Obed-Edom. E eu só te digo uma coisa: vá com o teu coração, com o teu odre expandido, que você vai receber uma unção que você nunca recebeu em toda a sua vida. Que o Senhor me dê graça e estrutura, porque eu já sinto a unção daqui que vai ser ministrada. E todos os dias eu tenho chorado muito na presença do Senhor, porque essa unção eu nunca experimentei antes. Ela já começou a escorrer como óleo. Ela estava guardada nos ossos. Mas agora o Senhor começou a abrir a torneira e você vai começar a sentir a partir de agora. Lekenayaseka. Nesses próximos dias, o Senhor vai começar a te visitar nas madrugadas, quando você estiver dormindo, principalmente você que fez o jejum de 50 dias. Deus está mandando eu dizer, Ele já vai começar a trocar as línguas, kendalebai. Você não vai chegar naquele local com a mesma estrutura, e o Senhor está dizendo, eu já estou trocando odre, ketarabashaya, andekabasulegai. A expansão de odre, kedalepoa.
Shekalafai. Há uma unção entrando no teu espírito agora. Essa não vem de mim, vem dele. Ele está dizendo: essa unção é para expandir tua estrutura espiritual, para caber o que eu vou trazer. Receba em nome de Jesus. Expansão do teu odre. Expansão da tua mentalidade. Que toda incredulidade, que toda falta de fé seja consumida até a última gota com fogo da presença. Em nome do Senhor Jesus. Cantelebosaia. O agachalefanta. Yertachaladeia. Sucandelebocochai. Em nome de Jesus. Uau, meu Deus, os meus ossos estão pegando fogo. Aleluia. Eu te espero na madrugada, 9 horas começa a intercessão. Amo vocês. Que Deus, que a presença do nosso Salvador, a presença doce do Espírito Santo e o amor de Deus Pai, o grande Yahvé, seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.